De maneira análoga ao capítulo de estruturas, onde as solicitações consideradas as estruturas foram abordadas, o capítulo de mecanismos também trata das solicitações que têm que ser consideradas. E por se tratar de um assunto muito parecido com o de estruturas, entretanto mais complexo, eu vou optar por não me aprofundar nesse capítulo, só mostrando para vocês que, de acordo com a NBR 8400, os mecanismos têm duas espécies de solicitação. As espécies que são chamadas SM, que são os torques de motores e freios, com todas essas siglas que vocês estão vendo, e as solicitações tratadas como SR, que são as solicitações devido às reações não equilibradas por torques, também com essas quatro siglas. De tal maneira que, durante os cálculos, para os casos de solicitação e mecanismos, a norma prescreve coisas muito parecidas, porém mais aprofundadas do que o que a gente viu em estruturas. E por se tratar de um assunto extremamente específico, eu vou optar por não abordá-los com vocês, para que a gente possa seguir para coisas que sejam mais interessantes, mais palpáveis. De toda maneira, se você tiver interesse, você, por favor, dá um pause no vídeo, faça uma leitura detalhada e aí você vai entender por que eu estou te dizendo que isso é muito mais específico e até um pouco mais complexo do que a questão de casos de solicitação em estruturas. Se vocês prestarem atenção, nós temos aí os mesmos três casos, ou seja, serviço normal sem vento, serviço normal com vento limite de serviço e também as solicitações excepcionais. Só que agora de um jeito muito mais complexo. E, portanto, eu vou optar por não abordar esse assunto nessa parte da aula. Portanto, a gente pode passar para o próximo tópico, que são os métodos de cálculo. A norma prescreve 5 modos de falha mais importantes para mecanismos. São eles a ruptura, a flambagem, a fadiga, o desgaste e um modo de falha que a norma trata como outros, que está relacionado com aquecimentos e deformações. Então, a gente vai trabalhar com cada um deles item por item. O primeiro modo de falha que eu gostaria de abordar é o modo de falha de ruptura. E aí vem aquela questão de elementos de máquinas, resistência dos materiais e todas as disciplinas que são afins, onde a gente estabelece como critério de falha genérico que a tensão atuante não deve ultrapassar a tensão admissível. A tensão atuante, ela depende de quais são os esforços que atuam na estrutura ou no mecanismo. Em compensação, a tensão admissível ela depende de qual modo de falha você quer evitar. Por exemplo, se você não gostaria que acontecesse o escoamento, a tensão admissível é uma tensão limite de escoamento dividido por um coeficiente de segurança. Supondo que você não queira que alguma coisa sofra ruptura, a tensão admissível é calculada como a tensão limite de ruptura dividido por um coeficiente de segurança. Se você não quiser que aconteça a flambagem, a tensão admissível é a tensão limite de flambagem dividido por um coeficiente de segurança. Permita-me se eu vou além e recordo mais um assunto de elementos de máquinas. A gente não quer fadiga, então você tem que dividir a tensão limite de fadiga, de resistência à fadiga, pelo coeficiente de segurança e assim por diante. Então a tensão admissível normalmente ela é interpretada como sendo uma tensão limite sobre o coeficiente de segurança. Ora, se nosso objetivo é evitar a ruptura, nada mais justo do que falar que a tensão admissível ela vai ser a tensão de ruptura dividido por um coeficiente de segurança. De acordo com a norma, o coeficiente de segurança para o método de cálculo que tenta evitar a ruptura dos mecanismos e das peças dos mecanismos é um coeficiente de segurança calculado pela multiplicação de dois fatores. Um fator Q, que depende do grupo do mecanismo, e de um fator FSR, que depende de qual caso de solicitação do mecanismo a gente está trabalhando. Essas duas tabelas estão respectivamente nas páginas 28 e 29 da apostila do professor Arthur. E agora eu gostaria de tratar do lado esquerdo da inequação, como calcular a tensão atuante. E aí a norma prescreve diversas situações. A primeira delas é o seguinte: caso ocorra no mecanismo, no elemento do mecanismo, somente tração, deve-se pegar um coeficiente de 1,25 e multiplicar pela tensão normal causada pelos esforços de tração. E aí você tem que saber, de resistências materiais, como é que você calcula a tensão normal quando só tem força de tração. Seria força sobre área. O próximo passo é a compressão pura. Ou seja, se houver só e somente só a compressão pura, o lado esquerdo da inequação deve ser calculado como uma tensão de compressão. Se for uma compressão causada exclusivamente por forças compressivas, o σc é calculado como sendo a força de compressão dividido pela área. Daí, o próximo passo é a flexão pura. A flexão pura vai ser tratada exclusivamente como a tensão de flexão, ou seja, o momento fletor vezes o y dividido pelo momento de inércia. Se a gente tiver flexão e tração combinadas, aí fica um pouco diferente. A norma prescreve que tem que haver uma combinação
dessas duas tensões. Normalmente em elementos de máquinas a gente fazia através da tensão de von Mises. Aqui a norma prescreve um pouco diferente. Ela faz a combinação de 1,25 vezes o σT mais o σf. E se a gente tiver flexão e compressão combinadas, é só fazer a somatória dos dois casos previstos anteriormente. A norma também fala sobre o cisalhamento. Então, se for cisalhamento puro, calcula-se a tensão de cisalhamento tal e multiplica-se por raiz de 3 e coloca no lado esquerdo da equação que está marcado como roxo. Se for tração, flexão e cisalhamento combinados, essa é a forma que deve ser utilizada. E por fim, se a gente tiver compressão, flexão e cisalhamento combinados, a gente tem que analisar o lado esquerdo da equação de acordo com o que está prescrito pela norma. Então, dada a teoria, qual a melhor forma da gente exercitar isso? Vamos treinar!